escrevendo uma carta para uma igreja que ele ajudou a fundar. E ele fala que ele tem ouvido daquilo que Deus tem feito no meio desse povo. Ele começa dizendo assim: olha, quando eu olho para a fé que há no meio de vocês, para aquilo que Deus tem feito, eu não canso de, nenhuma vez que eu vou orar, eu vou estar diante do Senhor, eu vou dobrar meus joelhos diante dele e agradecer. Eu não canso de agradecer por aquilo que Deus já tem feito na vida de vocês. Mas Paulo não para por aí, e ele fala: olha, apesar de eu ser muito grato por aquilo que Deus já tem feito, eu quero dizer que existe mais. E a minha oração é para que agora Deus abra os olhos do entendimento de vocês, e vocês possam compreender, ter os seus olhos abertos para a grandeza do chamado, da esperança do chamamento que Ele tem para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido da fé que é entre vós o Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança, da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-se assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa proferir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que enche, tudo enche em todas as coisas. Então Paulo está dizendo, queridos, que Deus tem feito na vida de vocês já é maravilhoso. Eu vejo a fé, Deus alcançou o coração de vocês, resgatou a vida de vocês, vocês são salvos, e eu dou graças a Deus por isso. Mas tem mais. A minha oração agora é para que os olhos espirituais de vocês abram, e vocês tenham a visão de vocês ampliada, e vocês percebam a grandiosidade do plano de Deus para a vida individual de cada um de vocês. A Bíblia, a mensagem, diz assim, eu quero ler um trechinho: fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, e além de agradecer, peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário, para que o conheçam cada vez melhor, e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores, grandiosidade absoluta da sua obra em nós que confiamos nele, força sem fim e poder sem limite. Queridos, existe um chamado de Deus, que é um chamado universal, que é para todo crente. Então, por exemplo, todo crente foi chamado a ter uma vida de oração, a viver uma vida de joelhos dobrados. Eu tinha um pastor, o primeiro pastor que me discipulou, ele falou assim: cara, eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu passei por momentos bons, momentos ruins, momentos alegres, momentos difíceis, momentos de fartura, momentos de necessidade. E ele sempre me dizia assim: mas todas as coisas na minha vida eu passei por joelhos dobrados. Então isso é para todo crente. Santidade é para todo crente. Falar do amor de Deus para outras pessoas, queridos, é para todo crente. Existe um chamado que é universal, é para a vida de todo cristão. Mas existe um chamado, uma comissão que é específica, algo que Deus tem para mim, que não tem para o Emerson, que não tem para o pastor Vini, mas que tem algo para ele que não tem para mim, que é individual, que é de cada um de nós. E a nossa função, queridos, no reino, no propósito de Deus, e é isso que Paulo está falando. Ele está falando para que Deus abra os olhos de vocês agora, vocês consigam perceber que tem algo a mais, e vocês possam corresponder e caminhar para isso. Eu quero usar, queridos, para ilustrar a mensagem dessa noite, um livro que talvez não seja um dos mais conhecidos. Não é o tema sobre o que a gente mais prega, não é a história que está mais viva na nossa cabeça. Até por isso eu gostaria que você tivesse paciência de eu recapitular algumas coisas dessa história com você, que é o livro de Esther. E assim, uma das mais belas histórias da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Eu queria que você abrisse lá comigo no livro de Esther.
e já deixasse aberto aí no capítulo 1. A palavra de Deus fala que no terceiro ano do reinado do rei Xerxes, talvez a sua Bíblia diga rei Assuero. Na verdade, Assuero ele não é um nome, Assuero é um título que era dado ao imperador da Média e da Pérsia, assim como você chamava de Faraó, o imperador do Egito. Mas os estudiosos concordam nisso, que o rei desse período aqui era um cara chamado Xerxes, tipo o cara do 300, e que é desse cara que a Bíblia está falando. E algumas versões bíblicas até traduzem o nome dele aqui como Xerxes. A Bíblia fala que esse cara ele construiu um reinado gigantesco de 127 províncias que iam da Etiópia até a Ásia, um reino muito grande. E a Bíblia fala que no terceiro ano do reinado do rei Xerxes, ele mandou fazer uma festa, um banquete na cidade de Suzã, que era a capital do seu império. E quando ele faz essa festa, queridos, ele não manda chamar só os oficiais ou os ricos, mas ele manda chamar todo mundo. Ele fala assim: todo mundo que mora na cidade, eu quero que venha para dentro do palácio, e esses caras vão se banquetear comigo. Ele fez 7 dias de festa. Ele deu uma ordem para todos os seus servos que todo mundo, queridos, deveria ser servido com abundância. Ninguém ia sentir falta de nada. E a Bíblia diz que no 7º dia de festa, a Bíblia usa um termo mais ou menos assim, quando o coração do rei estava alegre por causa do vinho, na verdade quando o rei estava meio mamadão no 7º dia, ele manda chamar a rainha Vasti. A Bíblia fala que ela estava em outro lugar no palácio celebrando com as mulheres, e ele fala: olha, chama ela, põe a coroa nela, que eu quero mostrar para todo o povo a beleza da minha rainha. Mas a Bíblia fala que quando os oficiais vão e chamam essa mulher, ela se recusa a ir na presença do rei. O rei fica cheio de raiva com aquilo na hora, mas ele segura a emoção do seu coração, deixa a festa acabar. E quando a festa acaba, ele chega para os seus oficiais, seus conselheiros, e conta o que aconteceu, e ele pergunta para eles: o que vocês acham que eu devia fazer? E esses caras dizem assim: olha, ela não desrespeitou só o Senhor, mas ela desrespeitou todo o homem, toda a família dentro do império. O Senhor não deveria deixar isso passar barato, ou isso pode trazer uma onda de rebelião, de rebeldia, de desobediência em todas as famílias do reino. Eles disseram: o nosso conselho é que o Senhor coloque um estatuto para que ela nunca mais compareça na sua presença, e além disso, o Senhor escolha outra rainha, outra mulher melhor do que ela para ocupar a sua posição. E foi isso que ele fez. Vá comigo para Esther, capítulo 19, versículo 20. Esther, capítulo 1, 19 a 20, desculpe. Esther, capítulo 1, versículo 19 a 20. A palavra do Senhor diz assim: por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Ele fez isso e espalhou essas cartas por todo o reinado. Mas quando a raiva do rei passa, queridos, aquilo baixa no coração dele. Vasti realmente foi destituída da posição de rainha, nunca mais voltou à presença do rei Xerxes. Depois que essa ira passa, ele junta um grupo de servos e ele manda procurar nessas 127 cidades, países, províncias, virgens, belas virgens, porque a ideia é que dentre elas ele escolhesse uma para ser sua esposa. Nesse mesmo tempo, a Bíblia fala que morava nessa cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, esse cara ele foi exilado para Suzã e passou a morar lá. E ele tinha uma prima que se chamava Radassa, que era conhecida também como Esther, que significa estrela em hebraico. Esther tinha ficado órfã, e Mardoqueu, como um primo mais velho, resolveu adotar essa menina como a sua filha e começou a criar ela. E quando eles passam recolhendo essas belas virgens para serem apresentadas para o rei, entre elas levam essa filha de judeu chamada Esther. A Bíblia diz que quando Esther chegou no palácio do rei, queridos, ela cai na graça de um cara chamado Hagai. Hagai era o responsável por cuidar de todo o harém do rei e preparar essas meninas.
A Bíblia fala que quando ele viu Esther, ela caiu na graça dele, e ele colocou ela no melhor lugar do palácio, deu para ela as melhores alimentações, os melhores tratamentos de beleza, e designou 7 mulheres só para cuidar dela. Essas mulheres, elas ficavam 12 meses no período de tratamento de beleza, tomando banho de sais, se higienizando para serem apresentadas para o rei. E a tradição dizia que só se o rei gostasse demais de uma daquelas mulheres, aprendesse a chamar elas pelo nome, elas voltariam a ver o rei. A Bíblia fala que Mardoqueu dava orientações para Esther de como ela deveria agir, que ela nunca deveria revelar para ninguém que ela fazia parte do povo judeu. Só que quando essa menina chega, queridos, diante do rei Xerxes, esse cara, ele gosta tanto, ele se afeiçoa tanto por ela, que ele escolhe ela para ser sua rainha. E de repente, essa menina, que era filha de judeus, órfã, ela se torna rainha da Média e da Pérsia. Olha as coisas que Deus faz. A Bíblia fala que nesse período, queridos, o Mardoqueu ainda ia até o palácio e ele continuava dando orientações para Esther sobre como ela deveria se portar. E numa dessas idas e vindas, a Bíblia fala que ele ia no pátio externo do palácio, que era uma espécie de uma praça onde as pessoas tinham acesso. Ele ouviu 2 oficiais tramando um plano contra o rei Xerxes, para dar um golpe de estado, derrubar ele do trono. Ele ouviu isso, falou para Esther. Esther voltou para o rei Xerxes. Ele mandou verificar que era verdade, descobriu que era verdade e mandou enforcar aqueles oficiais. E tudo isso vai criando um ambiente de confiança e entrega entre Esther e o rei Xerxes. Nessa altura, o rei Xerxes apresenta, queridos, para o seu reino, um homem chamado Amã. Amã era um oficial, um homem de guerra, e ele acaba virando uma espécie de braço direito do rei Xerxes. E um dia o rei apresenta ele e fala assim: esse cara aqui é meu braço direito, e eu quero que vocês tratem ele da mesma forma que vocês me tratam. E ele falou: quando ele passar, vocês devem se prostrar diante de Amã, assim como vocês fariam comigo. Era o que acontecia. Quando esse homem saía, ele montava o seu cavalo e passava, principalmente naquela entrada ali onde tinha muita gente, as pessoas se prostravam em honra a Amã, menos um cara, que era quem? Mardoqueu. A Bíblia fala que quando Amã passava, Mardoqueu ficava de pé. Alguns oficiais viram e chegaram para ele e falaram assim: qual é o seu nome? É Mardoqueu. Por que você não se prostra, não obedece ao rei, não se prostra quando Amã passa? Ele falou assim: eu não me prostro, porque eu sou um judeu. Esse cara, ele só ia dobrar o joelho diante do Deus dele. Esses oficiais vão e falam para Amã, falam: ó, cara, o cara lá não se prostra, ele te desrespeita. E a Bíblia fala que a partir daquele dia, Amã decidiu acabar não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus dentro do império do rei Xerxes. Esse cara, ele de bobo não tinha nada, queridos. Ele chega para o rei, você já deve ter visto isso num filme. Ele chega para o rei e fala assim: rei, tem um povo aí no meio do seu reinado, eles andam dispersos, eles têm costumes diferentes dos nossos, eles não se submetem às suas leis. E não é prudente que o Senhor deixe esse povo aí influenciando outras pessoas. Ele falou: olha, se for do agrado do coração do rei, eu separei 350 toneladas de prata para entregar para quem se dispuser a acabar com esse povo dentro do seu reinado. A Bíblia fala que o rei Xerxes olhou para ele e falou assim: Amã, fala que ele tirou o anel. Por que ele tirou o anel? Você já deve ter visto isso no filme. Quando o rei escrevia uma carta, essa carta era dobrada, ela era selada com vela, com cera, e depois o rei colocava o brasão que tinha impresso no seu anel, e aquilo era uma prova de que foi o rei que escreveu aquela carta. A Bíblia fala que ele tira o anel, ele dá para Amã e fala assim: Amã, fique você com as 350 toneladas de prata e pode fazer o que você quiser desse povo. E a Bíblia fala que esse cara escreveu uma carta como se fosse o próprio rei Xerxes, e ele mandou essa carta para todas as províncias, dizendo um dia específico aonde todo judeu deveria ser morto. Vá comigo para Esther capítulo 3. Versículo 13 a 14. A palavra de Deus assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de:
exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Sabe o que isso significava? Que aquilo era uma lei. E se você morava numa casa e perto de você morava um judeu, naquele dia, a tua obrigação para ser fiel ao rei era entrar naquela casa, matar aquele judeu, matar sua esposa, matar os seus filhos e saquear todos os seus bens. A Bíblia fala que quando essa carta começou a se espalhar, os judeus começaram a se desesperar em todo o reinado. Quando Mardoqueu recebe essa carta, a Bíblia fala que ele rasga as vestes, ele veste pano de saco, ele joga cinza na cabeça e ele sai clamando e gritando pela cidade. Isso é tão intenso, o choro e o clamor desse homem, que a palavra de Deus fala que algumas pessoas viram, reconheceram que era Mardoqueu e foram falar para Esther. Falaram: Esther, aconteceu alguma coisa com Mardoqueu, porque ele está todo rasgado, sujo, gritando e chorando pela cidade. Ela manda um mensageiro para perguntar o que aconteceu. E quando esse cara chega lá, queridos, Mardoqueu fala: olha, ele dá uma cópia da carta para aquele mensageiro e fala: marcar um dia para a gente morrer. E ele fala, chega para Esther e fala para que ela clame desesperadamente para o rei, para que ele peça para ele abolir esse decreto, porque senão todos nós vamos morrer. O mensageiro chega, fala isso para Esther e volta com uma resposta para Mardoqueu. E quando ele dá essa resposta para Mardoqueu, queridos, ele diz assim: olha, Esther falou que ela não pode fazer nada, porque o rei ficava num pátio do trono que era isolado. E ela disse: ninguém pode entrar lá, a não ser que o rei estenda seu cetro de ouro e chame essa pessoa para entrar. Qualquer um que entrar sem autorização vai ser morto, inclusive eu. E ela disse: faz mais de 30 dias que o rei não me chama para estar na sua presença. E queridos, eu contei toda essa história para chegar até aqui. Quando Mardoqueu ouve isso, esse cara cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, ele dá uma resposta para Esther, que é o propósito da minha mensagem nessa noite. Vai comigo para Esther, capítulo 4, versículo 12 a 14. A palavra de Deus diz assim: eu estou um pouco alérgico, galera, faz 10 dias que eu estou com uma laringite, mas vai dar tudo certo. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você se calar nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E queridos, eu quero quebrar esse texto em 2 pedaços. Eu quero ler primeiro o último pedaço, que diz assim: quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. O que esse cara está dizendo? Ele está falando: Esther, olha tudo que Deus fez, tudo que Deus moveu para você estar aqui nesse dia hoje. Você é só uma órfã, filha de judeus, que cuidada por um cara que foi exilado, e você está na posição de rainha. Olha tudo que Deus moveu. Quem sabe Deus não fez todas essas coisas, você cair na graça desse cara, para que hoje você pudesse ser livramento para os judeus. O que ele está dizendo? Ele tem um chamado para você. Eu creio que Deus te chamou para isso. Mas a primeira parte do texto ele diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. O que esse cara está dizendo? Eu creio que Deus tem um chamado para você, que Ele te levantou para isso, mas se você não quiser, Ele vai levantar outro no teu lugar. Não se preocupe, Deus vai cumprir o propósito dele, mas Ele vai levantar outro. Uma coisa que a gente tem que aprender, queridos, sobre Deus, é que Ele sempre cumpre os seus propósitos. Isso não muda. Deus tem um propósito, tem um chamado para uma nação, uma igreja, um lugar. Isso não muda. O que muda é se eu e você vão fazer parte disso ou não. Isso pode mudar. E Mardoqueu fala: eu creio que Deus tem algo para você, mas se você não quiser, Ele vai levantar socorro e livramento de outro lugar. Mas você vai morrer, eu também.
Queridos, essa história é linda. A Bíblia fala que Esther, ela vai até a presença do rei, ela cai na graça do rei, né? Aquele decreto é cancelado, e Amã acaba sendo enforcado na própria forca que preparou para Mardoqueu. Uma história linda. Mas, queridos, muitas vezes a gente vê a nossa vida, você olha para a sua vida, a sua história, coisas que você viveu, que aconteceram, e você vê o que? Você vê coisas desconexas. Você vê várias situações, várias pessoas que passaram pela sua vida, e isso parece desconexo. Mas Deus não vê isso. O que Deus vê? Deus vê um reino caminhando, Ele vê uma coisa só. Ele vê um propósito. E a minha função é entender qual é o propósito de Deus, querido, e corresponder a isso. Você nasceu numa cidade específica, numa família específica, numa nação específica, você está numa igreja específica, e Deus tem um propósito em tudo isso, e a tua função é descobrir o que Deus quer para isso. Para onde, está falando com o Emerson isso no carro hoje, para onde Deus está indo hoje, cara? A gente fica assim caçando, eu quero ver para onde Jesus está indo, cara, que eu quero ir atrás, eu quero corresponder. Eu nasci num lar cristão, queridos, eu percebi isso na minha adolescência. Ninguém falava em intercessão, em batalha espiritual, e de repente várias pessoas no mundo inteiro começaram a se levantar falando sobre guerra espiritual, sobre intercessão, pessoas que não se conheciam, várias pessoas no mundo inteiro. Uau, que coincidência! Coincidência nada, porque nós víamos pessoas que não se conheciam, desconexas, mas Deus via um reino andando, Ele via algo que Ele queria fazer naquela geração. O mover de adoração que teve, querido, lá de 2000, 99, 2000, até 2006, acho que completou algo. Querido, a gente só falava de louvor na igreja, ninguém entendia direito de adorar, mas de repente começaram a levantar adoradores em vários cantos do Brasil. Adoradores, as pessoas falavam a mesma linguagem, falavam da mesma coisa. Uau, que coincidência, coincidência nenhuma. Deus veio um reino caminhando, e Ele começou a despertar a mesma coisa no coração de várias pessoas para cumprir um propósito que Ele tinha para a sua igreja naqueles dias de ali. Eu gosto muito de um texto que fala sobre a vida de Davi, Atos 13:36, que fala que Davi serviu a sua geração segundo os propósitos do Senhor, morreu e foi enterrado com seus pais. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem um propósito para esses dias, para a minha geração, e eu tenho um papel nisso. Eu tenho uma função, eu sou uma peça nessa engrenagem, e a minha responsabilidade, querido, é entender que eu tenho um chamado universal, mas eu tenho um chamado específico. Deus me chamou para fazer algo específico. Eu conheci um cara, judeu, filho de mãe judia. Eu não sei se você sabe, mas o judeu, ele só considera judeu aquele que é nascido de mãe judia. Se o pai for judeu e a mãe não for, ele não considera judeu. Esse cara, nascido de mãe judia, se converteu, nasceu no Brasil, se converteu. E ele, depois da conversão, ele entendeu que o chamado da vida dele era pregar para judeus em Jerusalém. Quando eu vi esse cara pregando, ele estava lá, se eu não me engano, há 22 anos. Mudou toda a vida dele para ir pregar lá, já velho. Em 22 anos, esse cara ganhou um judeu para Jesus. Todo mundo perguntava, cara, você não desanima? E ele falava, esse é o meu papel, isso que Deus vai fazer depois. Mas eu tenho convicção que a minha função é essa. Eu estou semeando algo naquela geração, na vida daqueles judeus. Isso na sua hora vai dar seu fruto, mas o meu papel é esse. Sabe o que é isso? Isso é chamado. Isso é chamado, entender o seu chamado. Queridos, há 2 anos atrás, mais ou menos, um menino me procurou nos jovens. Ele não morreu, não se preocupe. O menino me procurou nos jovens e ele falou, pastor, você pode me atender? Eu falei, cara, posso. E ele começou a falar da vida dele para mim. Ele era um cara assim super bem resolvido profissionalmente. Era um cara que já estava beirando os 30 anos, louco para casar. Mas o cara financeiramente se estava muito bem, estava fazendo a 2ª faculdade, trabalhava numa grande empresa, dando consultoria para empresas, inclusive empresas de fora. Estava terminando a 2ª faculdade, morava num baita de um apartamento, numa região nobre lá em Curitiba, tinha um carrão novo, quitado. E a gente conversando, eu falei, cara, o que Deus tem para você? O que é o teu chamado? Louco para cutucar e empurrar alguém. Ele falou, pastor, quando eu era adolescente eu senti um chamado missionário. Eu falei, cara, e aí o que aconteceu? Ah, pastor, aí eu fui fazer uma faculdade, fui trabalhar, fui promover meu emprego, fui fazer outra faculdade, estou aí. Eu falei, cara, você quer reavivar isso no teu coração? Ele falou, cara, se for de Deus, vamos embora. Então tá bom.
Eu e minha esposa começamos a investir no coração dele, provocar ele. E aquilo foi crescendo, né? Aquela questão do chamado missionário. Em um culto específico nos jovens, eu levei uma missionária que trabalha na Europa, em regiões pobres da Europa, por incrível que pareça, existe isso. E esse cara foi lá na frente e chorou. Eu falei, eu vou ter que pegar um carrinho de mão para levar ele embora depois. Mola, pá! Quando terminou, ele falou, pastor, eu preciso conversar com você essa semana. Eu falei, cara, vamos conversar. Ele chegou no meu escritório e falou assim, pastor, cara, eu vou pedir demissão, vou meter o pé, vou vender tudo que eu tenho para missões. Eu falei, cara, você tem certeza, velho? Ele falou, tem. Eu falei, só acabou, então. Tamo junto. Cara, ele não deu outra, ele foi e pediu demissão. E ele é um guri totalmente com coração de discípulo mesmo. Chegou o pastor, falava muito bem inglês. Falou, pastor, eu tenho aqui 5 escolas no mundo que eu posso ir. Já tenho dinheiro para ir tudo. Eu falei, só que eu não quero. Ele falou, só que eu não quero escolher isso sozinho. E a gente orou junto e ele acabou optando por uma escola da Heidi Baker lá em Moçambique. Foi para lá. E eu fiquei acompanhando ele todo esse período até ele ir embora. Aí ele vendeu o apartamento, entregou o apartamento, não lembro. E ele ficou até saindo de tempo, ficou uns 10 dias morando comigo lá em casa. Ele já ia assim dar uma passada em Londrina, onde a família mora, já ia embora para a escola de missões. Irmão, quando ele estava lá em casa, quase na hora dele ir embora, Deus me fala um negócio. Eu falei, ixi, Deus. Eu falei, como que eu vou falar isso para esse guri se ele me desceu o braço? Sentei com o guri um dia na sala da minha casa, falei, Mateus, eu vou te falar um negócio, cara, mas você vai ter que guardar teu coração. Você não pode ficar bravo comigo, cara, você vai ter que ter sabedoria. Ele falou, credo, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, cara, Deus está me falando um negócio, estou chamando minhas missões, não, velho. Cara, como assim? Eu perdi minhas coisas, pedi demissão do trabalho, cara. Eu falei, calma, cara. Eu falei, calma. Eu falei, cara, pera aí. Eu falei, cara, eu acredito que você está no centro da vontade de Deus. Você abriu mão, cara, você meteu o pé na água e o mar vai abrir, velho. Você está aonde era para você estar. A única coisa que eu te peço é que você vá para essa escola de missões, você vá com o seu coração aberto para você chegar lá, você resolver, entender o que Deus tem para você, mas você, de repente, está disposto a ouvir de Deus que você não vai ser missionário. Eu falei, pastor, tá bom então, né? E ora para Deus me dar uma esposa lá também. Eu falei, tá bom. Irmão, olha só, em 8 meses isso aconteceu. Esse guri foi para lá. Primeira coisa, começou a conhecer uma menina chamada Ruth, que era secretária do Dunamis aqui. Ela que organizava pessoal, os eventos pro hotel ali. Irmãos se encantaram um com o outro, começaram a namorar. Aí esse cara tá um dia na escola da Hyde lá, vai um americano pregar lá, e esse cara disse que pregava e ficava olhando para ele assim, pregando. Pegava o seu povo e olhava para ele. Chegou no fim da mensagem, esse cara sentou com ele e falou assim, cara, quem você é? Eu sou Mateus, de onde você é? Eu sou do Brasil. Ele falou, o que você fazia lá? Esse cara era diretor nacional da Hershey's dos Estados Unidos. Eu falei, o que você fazia no Brasil? Eu falei, cara, eu trabalhava com contabilidade, prestava consultoria para a empresa. Ele falou, cara, eu tenho a visão do meu coração, do meu chamado, eu vou para países de terceiro mundo, eu monto empresas lá, estabeleço empresas. E eu dou emprego para esse povo, eu trabalho muito a parte social, mas cara, eu sopro o evangelho em todo mundo que entra para dentro da empresa. Eu falei, cara, tem uma coisa no meu coração aqui, eu quero que você ore, mas eu acho que eu vou te convidar para trabalhar comigo. Irmão, resultado, em 8 meses. Em novembro do ano passado eu fiz o casamento dele com a Ruth, com essa menina. Ele se tornou o diretor financeiro dessa empresa. Uau. Olha a reviravolta que a vida desse cara deu em 8 meses, porque ele decidiu fazer o quê? Respondeu o que Deus tinha para ele. Já está lá em Curitiba ainda, trabalhando naquela empresa, sozinho. Olha a volta que Deus deu. Agora eu estou conversando com eles, orando, porque eles estão sentindo chamado pastoral. E querem vir embora de volta para o Brasil. Você está entendendo, querido? Eu preciso entender o que Deus tem para mim e corresponder isso. As coisas não são desconexas. Eu amo poder contar a história recente. Ouve essa história. Há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidado para pregar numa igreja lá em Curitiba. Eu estava assim, começando a sair para pregar em outras igrejas. Não tinha experiência, quase zero, né? Eu tinha lançado o meu primeiro livro, né? Esses caras tinham lido o livro. Tinha um amigo meu que era dessa igreja.
E esses caras me convidaram para pregar no domingo e eu fui. Só que quando eu recebi o convite, Deus começou a me falar assim, ó, tem pecado no meio da liderança dessa igreja. Eu falei, tá indo aí. Fala para eles. Falei, o que será que Deus tem com isso? Não tem nada a ver com isso. Deixa eles que são crentes que se entendam lá, Deus. Irmão, na última semana Deus começou a queimar no meu coração. Falou, tem pecado nessa liderança, você vai falar. Eu falei, pata, Deus, que é isso? Não tem nada a ver com isso, Deus. Eles que fizeram coisa errada, resolve com eles. Cara, você vai falar. No último dia, no dia que eu fui pregar lá, Deus estava explodindo no meu coração. Irmão, deixa eu fazer um parênteses. Hoje, com a experiência e o entendimento bíblico que eu tenho, eu nunca ia fazer isso. Se Deus me dá uma palavra dessa, eu ia chamar o pastor da igreja, ia para um cantinho, bem escondido para ninguém ouvir, e abrir meu coração com ele e falar, pastor, ora, Deus está falando algumas coisas sobre a liderança da sua igreja. Mas dentro da limitação do entendimento que eu tinha na época, que era quase nenhum, querido, eu agi dessa forma e Deus veio com graça, você vai entender. Mas não me imite, não faça isso em casa. Cara, quando eu cheguei na igreja, Deus estava me falando até o que estava pegando na igreja. Eu falei, Deus do céu, velho. Eu levei o cara, o pastor Danilo, da Igreja Batista Shalom, lá em Curitiba, que ministrava louvor. Ele é um cara mais velho, volte meu ministrava com ele. A gente foi orar antes do culto. Eu falei, eu tinha assim, acho que meses de casamento. Eu falei, pastor, Deus está me falando um negócio, cara, que tem pecado na liderança da igreja. Deus falou que eu vou ter que falar. Eu falei, pastor, o que eu faço? Eu louco para ouvir dele, não, cara, não faça isso, vai orar. Ele falou, cara, você faz o seguinte. Você pede para tua mulher ficar lá fora, carro ligado, as portas abertas. Você vê que o bicho vai pegar, nós saímos correndo, se jogando pra dentro do carro. Mas vai lá, cara, e soca a botina, fala mesmo que Deus tem que falar. Irmão, cara, eu já paguei muito mico na minha vida. Olha o que é um cara pouca prática. Eu tava assim, eu tava orando, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ter que falar? Eu sentia, irmão, literalmente, eu não tô exagerando, eu sentia dor nas costas. Parecia que Deus me empurrava nas costas, você vai falar. Eu falei, puxa, Deus sonhava tanto em pregar nas igrejas, mas não era bem isso. Não era bem isso, eu não achava que era assim, Deus. Então você vai falar, cara. Irmão, o cara tocou a primeira música, eu levantei no púlpito e peguei o microfone. Misericórdia. Mas, irmão, veio uma ousadia na hora. Eu falei assim, irmãos, queria poder estar dizendo outra coisa para vocês. Foi a primeira frase que eu falei. Só que quero dizer uma coisa para vocês, quando Deus levanta um profeta, nada fica como era antes. Ou Deus traz arrependimento para ele derramar graça e conserto, ou o coração endurece e Deus traz juízo. Mas quando levanta um profeta, nunca mais a coisa fica como era. E Deus está me mostrando que tem pecado no meio dessa liderança. Quando eu falei isso, os músicos estavam comigo, já sentiram a cara na parede, eles se escondendo. O pastor dobrou o joelho, cara, fez assim. Eu falei, pastor, não é com você, que Deus tem me mostrado que o senhor tem chorado por algumas coisas nessa igreja aqui. Eu falei, mas irmão, se é liderança aqui, se tem pecado, se cuida que Deus vai mexer com você. Em nome de Jesus, amém. Não tem microfone no público escuta. Misericórdia. O cara faz isso na minha igreja, acho que eu mato ele. Aí, irmão, sentei e fiquei assim, né? Esperando alguém chegar na minha cola aqui. Aí ninguém veio, falei, os caras não vão me deixar pregar. Me deixaram pregar, irmão. Eu preguei, fiz umas piadinhas, os caras deram aquelas risadas, mas assim. Quando acabou, o cara me deu um abraço, agradeceu, fui embora. O meu amigo não me falou na época, mas depois ele me falou, um tempo depois, falou, cara, quando você saiu, os caras queriam te matar lá, cara. Como o cara chega que não conhece ninguém, fala que tem pecado no meio da igreja. Eu falei, estavam certo mesmo, cara. Deviam querer me matar mesmo. Mas eu saí e falei, Deus, eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Queria não precisar fazer de volta, se o senhor entender. E falei, cara, vou esperar, ver o que acontece. Cara, passaram uns 4 anos. Passaram uns 4 anos, eu estou um dia sentado na minha sala, lá na comunidade de alcance. Você imagina assim, eu estava sentado aqui na minha mesa, imagina que aqui é a porta da minha sala. Aí eu estou sentado, passa uma pessoa pela porta, sabe quando a pessoa faz assim, ó? Era uma pastora da igreja. Eu falei, eita, meu Deus. Essa mulher entra na porta e fala assim, pastor Farley? Eu falei, é. Eu falei, pastor, o senhor não vai lembrar de mim? Eu falei, lembro. Pastor, o senhor não vai lembrar, o senhor deu uma palavra na minha igreja sobre pecado no meio da liderança. Eu falei, lembro. Falou, pastor, quando você saiu, tudo
ficou irado com o senhor. Eu falei, imagina. Mas pastor, depois a coisa começou a pipocar. E ela começou a me contar o pastor. Ela falou, ó, meu filho era um dos líderes lá, era o líder dos jovens. E ele estava sendo preparado para ser ungido novo pastor da igreja, esse pastor junto. Meu filho caiu no trem, arrebentou a vida. E quando a minha nora estava com 3 meses de gravidez, ele foi embora de casa. Ela falou, o senhor pode pregar lá na igreja de volta? Eu falei, deu uma de difícil, né, irmão? Não, brincadeira. Mas acabou não dando certo e tal, mas eles me convidaram várias vezes. Eu falei, pô, Deus, que legal, né? Aí Deus me mostrando que a palavra foi de Deus. Mas, irmão, isso passou. Isso foi uns 4 anos depois. Quando deu agora, final do ano passado, em dezembro, se eu não me engano, eu estou um dia fazendo devocional em casa. Irmão, você tem que entender uma coisa. Deixa eu defender, ajudar o pastor aqui. Cara, o pastor, ele tem que desligar o celular para fazer devocional, irmão. Senão a igreja não deixa a gente em paz para orar, né, cara? Eu falo, qualquer dia Deus me liga, cara, porque se você fazer o devocional, o telefone não para de tocar, né? Pelo menos a linha fica ocupada daí. E normalmente quando eu estou no devocional, eu não atendo o telefone, e principalmente o número que eu não conheço. Mas eu estou um dia no devocional e toco o telefone, eu olho para aquele número assim, e dá uma coisa no meu coração, eu atendo. O menino fala do outro lado, fala assim, pastor Farley. Eu falei, é. Ele falou, cara, você não sabe o que eu fiz para conseguir teu telefone. Eu falei, cara, o que eu posso te ajudar? Ele falou, pastor, você não vai lembrar de mim, mas eu sou fulano de tal, da igreja tal. Eu falei, lembro. Era o filho da mulher. Ele falou, pastor, o senhor pode me ouvir? Eu falei, posso. Falou, pastor, não sei se minha mãe parece que te falou, que eu deixei minha esposa e tal. Eu falei, falou, cara. Falou, pastor, deixa eu te contar o que eu fiz da minha vida depois. Ele falou, eu me desviei totalmente, cara. Caí um monte de vezes com um monte de mulher, mas aí conheci uma menina. E a gente começou a namorar. E eu casei com essa menina. Eu falei, cara, você está casado agora de volta? Ele falou, tô. Foi só que depois que eu casei, pastor, eu comecei a sentir uma saudade de Deus, cara. Eu comecei a chorar, eu comecei a ver que eu não conseguiria viver sem Deus. E eu convidei minha esposa atual para a gente começar a frequentar uma igreja. E minha esposa começou a ir comigo, cara, ela se converteu, se batizou. E falou, cara, aqui a gente está vivendo agora a vida cristã, aqui estamos na igreja e tal, estamos casados. Falou, só que faz algumas semanas que eu vou dormir. Deus me disse que eu não podia estar nesse casamento, que eu não tinha o direito de estar casado com essa mulher. E Deus está me incomodando dia e noite, que eu tinha que ligar para perguntar qual é a sua posição. Irmão, eu ouvi isso, veio quicando. Falei, não sei se eu vou ver esse rapaz nunca mais na vida, com os 2 pés no peito. Falei, cara, eu acho que você está indo para o inferno e está levando essa mulher junto, cara. Eu falei assim, você adulterou e quebrou a aliança de casamento, não foi? Ele falou, foi. Eu falei, e sua esposa, ela te traiu também? Ele falou, não, pastor, nunca. Eu falei, como sua esposa está? Ele falou, ela está na igreja até hoje, pastor, fiel lá, sozinha. Eu falei, cara, você tem 2 opções. Ou você fica sozinho para sempre, ou você volta com a tua esposa. Mas pastor do céu, não fala isso para mim, eu tenho medo de deixar minha mulher agora ela se desviar. Eu falei, você que está levando ela para o inferno, cara. Você está vivendo numa relação que Deus não abençoa, cara. Você está vivendo em adultério. Daí ele falou assim, mas meu pastor me disse que eu posso estar casado. Eu falei, eu vou te falar o que teu pastor te disse. Sabe o que teu pastor faz? Teu pastor pega no emocional, mas ele não usa a Bíblia, cara. Teu pastor diz pra você assim, ó, não, cara, Deus é misericordioso, você tem o direito de ser feliz. Ele falou, é exatamente o que meu pastor fala. Ele fala que teu pastor usa a Bíblia, cara. Então você nasce pobre, você tem direito de roubar um banco para ser feliz também? Ficou aquele silêncio do outro lado. Eu vi que o guri ficou até azureta quando eu estava falando. Então tá bom, pastor. Eu falei, Deus do céu, fiz minha parte, Deus. Agora é teu espírito. O cara desligou o telefone, fiquei com aquele negócio no coração, orei por aquele guri. Eu falei, meu Deus, será que o Senhor vai fazer isso? Não, olha a volta que Deus deu, querido. Levar eu para dar uma palavra que eu não entendi nada, uma coisa que eu não tinha experiência, para depois, um dia esse cara poder ligar para mim 7 anos depois e eu poder dizer a verdade para ele. Por quê? Porque Deus vê um reino, Ele não vê coisas desconexas acontecendo, Deus vê um reino caminhando. Olha a volta que Deus deu. 2 dias depois ele me ligou de volta, falou, pastor, quando eu estava falando com o senhor, nem deu tempo, mas hoje eu sou formado, sou advogado.
Eu chamei a família da minha esposa atual e eu expliquei para eles por que eu não ia poder mais continuar casado com ela. Eu já entrei nos papéis do divórcio. Eu estou com a minha mala no carro, estou indo para casa da minha mãe. E eu quero que o senhor ore por mim, pastor, porque eu quero restaurar a minha família. A filha dele estava com não sei quantos anos, menininha. Eu falei, cara, vou clamar para essa mulher ter muita misericórdia de você e te aceitar de volta. Irmão, aquilo encheu tanto o meu coração. Eu fiquei sabendo que ele foi atrás da mulher. A mulher falou que não queria nem pintar de ouro. Eu falei, Deus, só vai fazer alguma coisa, Deus. Irmãos, aquilo mexeu tanto com o meu coração. Só a ideia de Deus instalar aquele casamento que eu tinha medo de ligar para o segurinho. 4 semanas atrás, eu estou no domingo na igreja. E veio um rapazinho, loirinho de óculos. Falei assim para o pastor, eu falei, nós conhecemos esse cara de algum lugar. Ele falou, pastor, eu sou fulano de tal. Meu Deus, eu já olhei em volta para ver se a mulher e a filha estavam ali. Aí eu olhei para o lado, estava a mulher e a filha, comecei a chorar. Uau! Meu Deus, eu comecei a chorar. Eu chorei, cara, chorei mesmo. Daí ele já chorou, e o homem chorando, eu troço feio. Cara, agarrei aquele guri, e ele falou assim, pastor, olha, cara, como Deus faz, quando tudo no reino está amarrado, irmão. Fala assim, minha esposa, pastor, estava 6 meses me rejeitando, mas eu estava orando, pastor. Aí minha esposa inventou de começar a vir aqui na comunidade de Alcance. E ouviu uma palavra do pastor Luciano sobre casamento, voltou chorando para casa e me ligou e a gente voltou a se encontrar. Caraca. Pastor, a gente está namorando hoje. E a gente queria saber se o senhor pode acompanhar a gente para a gente restaurar o nosso casamento. E eu estou unindo, querido, aquele casal que está namorando, indo no parque, indo no cinema, querido, tomar sorvete. Sabe por quê? Porque Deus vê um reino caminhando, que Deus não tem coisas desconexas. Quando Deus criou aquela menina chamada Esther, Ele colocou nela todas as características, os detalhes, querido, a personalidade, a aparência. Ela tinha tudo para ganhar o coração daquele cara chamado Xerxes. Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado específico para você. Às vezes a gente pensa que Deus não vai fazer um ser humano, Ele desenha o barro, vai jogando tempero, sabe tipo aqueles caras, vou jogar um pouco disso, um pouco daquilo. Vocês que tem tipo aquela mulher massa, que vai fazer massa na tua casa, tem 500 temperos, você vai dizendo o que quer. Eu quero queijo, eu quero calabresa, eu quero... Não, cara, Deus coloca cada coisa em você pensando muito bem em um propósito que Ele sonhou para a sua vida. Quando eu estava no final da adolescência, queridos, eu participei de um grupo muito especial de jovens, queridos, cheios de talento. Eu devia ter uns 17, 18 anos, uns 18, 19 eu acho. E eu estava um dia numa reunião na casa do pastor, a gente estava sentado no chão, e eu comecei a olhar para as pessoas que estavam perto de mim, e eu comecei a falar assim, puxa, cara, todo mundo aqui tem muito talento, esse cara canta um monte, aquele ali toca um monte, esse cara mexe com tudo de computador, de artes, pô, o pastor aqui sabe grego, hebraico, não sei o que, é formado em psicologia. Eu falei, Deus, eu sou um Zé Ruela mesmo, né, Deus? Eu falei, Deus, não tem talento nenhum, Deus. Eu abaixei minha cabeça e orei em pensamento. Eu falei, nossa, Deus, eu meio chateado agora. Hashtag chateado, Deus. Falei, ô Deus, se o Senhor tem algum talento na minha vida, revela para mim. Eu acabei de fazer oração, o pastor falou, peraí. Estava pregando, falou, peraí. Falou, Farley, eu vi um anjo entrar na sala aqui agora. E ele estava carregando um balde cheio de pedras preciosas. Esse anjo parou na tua frente. E ele derramou essas pedras dentro de você. Ele falou assim, o anjo virou para mim e disse assim, ó, fala para ele que cada uma dessas pedras é um talento, uma qualidade que você tem. E querido, Deus fez isso comigo, fez isso com cada um de nós, queridos. Eu quero dizer uma coisa para você, não existe vida melhor, querido, que a gente possa viver do que a vida que Deus nos preparou para viver, correspondendo ao nosso chamado. Mesmo, cara, com toda dificuldade, desafio, às vezes a gente chora, às vezes a gente desanima, mas não tem vida melhor do que essa, quando você fala, se eu estou sendo a vontade de Deus, estou indo para aquilo que Deus quer que eu vá. Deixa eu me expor para você contar uma história. Há quase 6 anos atrás eu perdi meu pai. Vou abrir meu coração, escuta essa história. Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade. E meus pais foram muito sábios, porque pouparam a minha e a minha irmã de muita coisa. Eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Quando meu pai faleceu, eu acho que todo filho faria isso, eu comecei a ir várias vezes na casa da minha mãe, eu estava casado já, para conversar com ela, conversar sobre a vida, sobre a história do meu pai. E minha mãe começou a me abrir umas histórias que eu nunca tinha me contado.
E minha mãe, querido, sempre foi uma mulher assim, apaixonada pela Bíblia. Todo ano ela comprava uma Bíblia nova, chegava no fim do ano, aquela Bíblia estava toda anotada, rasgada, rabiscada, desbeiçada, que ela lia a Bíblia inteira, estudava, anotava, apaixonada pela Bíblia. E ela falou assim: Farley, se lembra que meu pai era fiscal de obras e a gente mudava muito. Ela falou: se lembra que toda igreja que a gente parava, eu logo começava ou dar aula na escola bíblica, ou fazia um grupo de estudo bíblico, ou começava a dar aula da Bíblia para alguém? Eu falei: lembro, mãe. Lembro, nossa, super bem, claro. E ela falou: você lembra, você conseguia perceber que toda vez eu começava a dar aula, dava aula 1, 2 meses e parava. Aí eu fazia um grupo de estudo, dava estudo 1, 2 meses e parava. Eu falei: mãe, eu nunca tinha percebido assim, mas você falando não é estranho não. Vou te contar o que acontecia. Ela falou: olha, teu pai morria de ciúmes de mim. Eu falei: nossa, mas eu nunca soube isso. Eu falei: ela falou: é. E eu ia dar aula na escola bíblica, por exemplo, e quando acabava uma aula, vinha alguém me perguntar alguma coisa, teu pai morria de ciúmes. E ele me proibia de continuar dando aula. E eu sempre me submetia. Eu falei: nossa, mãe, que coisa. E várias vezes eu comecei a pôr o ministério para fora e parava por causa dele. Ela falou assim: um dia a gente foi numa daquelas igrejinhas de bairro, sabe aquelas igrejinhas de região pobre, que o cara fala cárcere e bolso, mas o cara te vê lá na porta: Farley, Deus deu uma palavra para você, esse profetão assim. Diz que eles foram numa igrejinha dessa, chegou uma profeta, não conhecia ninguém lá, eu nunca tinha pisado lá. Essa mulher disse que chamou minha mãe e meu pai, parou na frente deles, olhou para minha mãe, olhou para o meu pai e falou assim: você tem travado o ministério dessa mulher aqui, ó. E Deus está te dando uma palavra muito séria hoje. Ou você libera ela para fazer aquilo que Deus tem para ela, ou Deus vai te tirar. Minha mãe falou que meu pai ficou louco com aquilo, espiritualizou, saiu repreendendo: está quebrado em nome de Jesus, palavra do cão. Sabe o que aconteceu, irmão? Logo depois daquilo, meu pai teve câncer. E no final da vida, meu pai se lembrou desse momento, se arrependeu, pediu perdão para Deus, mas não mudou de atitude. Sabe o que aconteceu? Deus levou meu pai. Sabe por que eu te falo isso? Para que você entenda que o seu chamado é importante para Deus, querido. Aquilo que Deus te chamou é importante para Deus. Queridos, em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus está falando das igrejas do Apocalipse, ele volta a falar com essa igreja de Éfeso. Vá para lá comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, eu vou esperar, você não abriu ainda, né? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. Eu falei Efésios? Eu estou errado, é Apocalipse. É Apocalipse falando da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 5. Eu só estava testando vocês. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Conheço o que, querido? As suas obras e o seu trabalho árduo. O que é trabalho árduo? É trabalho intenso, cansativo, suado. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs a prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e destruiu e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que antes praticava. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, a primeira coisa que ele está dizendo, Jesus está falando com uma igreja, e não é uma igreja que parou de ter obras. Esses caras continuaram produzindo, porque a primeira coisa que o Senhor fala, ele fala: eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Mas aí Jesus diz assim: mas o que eu quero é que vocês voltem às antigas obras. Qual era a diferença
diferença das obras atuais e das antigas obras? Era a intensidade. Não, a diferença era o coração com que era feito. Porque o Senhor Jesus diz: vocês estão trabalhando agora, mas eu quero que vocês voltem ao primeiro amor e às antigas obras. A diferença era o coração com que era feito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer só que você corresponda ao chamado que Ele tem para você, mas Ele quer que você entre de cabeça e de coração nisso, querido. Que você faça com amor, que você reconheça aquilo que Ele tem para você e aplique o seu coração nisso. Senão o quê? Senão eu verei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. O que Ele está dizendo? Eu tenho para você, mas você não quer, eu dou para outro. Aquilo que eu falei, eu dei o exemplo de Moisés, porque Moisés tirou do Egito, queridos. Todo chamado e toda promessa de Deus envolve a resposta que eu vou dar a isso, querido. Eu preciso dar a resposta, eu quero e eu vou. E para encerrar, eu gostaria de falar aqui sobre 3 atitudes práticas para que você corresponda ao seu chamado. Se você quer anotar, anote lá. Funciona, irmão, anota aí. A primeira atitude prática aqui para quem quer corresponder ao seu chamado. Primeira coisa, se envolva em alguma coisa. Querido, você não sabe o que Deus tem para você de forma específica, se envolva em alguma coisa. Deus nunca chamou ninguém que estava coçando o pé, querido. Ela estava lá coçando o pé, não sabia o que fazer, Deus me chamou. Deus chamou um cara que estava pescando, outro que era coletor de impostos. Mas se envolva em alguma coisa. Irmão, sabe quem foram as primeiras pessoas para quem eu preguei? Crianças de 2 e 3 anos. Eu dei 3 anos e meio aula na escolinha para crianças de 2 e 3 anos. Um dia eu fui dar aula, tinha 18 crianças de 2 e 3 anos. Era uma legião, irmão. Me escandalizou. Eu falei, Dani, nunca mais. Vão me matar essas crianças aqui. Mas eu dei 3 anos e meio aula para crianças de 2 e 3 anos. Irmão, fazia barquinho de papelão, molhava água para chover nas crianças. Pus o meu coração naquilo. Então faça alguma coisa. Segunda atitude prática para quem quer corresponder ao seu chamado. Quando você estiver fazendo, querido, seja o que for, seja fiel ao que você está fazendo. Se você fizer meia boca aquilo que não é o teu chamado, você não vai fazer bem o teu chamado, você não vai nem chegar até ele. Querido, para mim o Davi é o maior exemplo disso. A Bíblia fala que Davi cuidava das ovelhas do pai. Vamos entender algumas coisas, presta atenção nisso. Primeira coisa, eu não sei se você sabe, mas dentro da cultura hebraica, o único cara que recebia a porção dobrada era o primeiro filho, na herança. O resto, querido, era dividido entre os outros irmãos. Davi era o caçula de um caminhão de irmão. Ele cuidava de umas ovelhas que provavelmente ele nunca ia herdar. Essa era uma função tão desprezada que quando ele vai levar comida para os irmãos no campo de batalha, e ele está olhando lá, o irmão fala assim: eu sei que você veio ver o sangue aqui. Fala assim, vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto. Por quê? Porque eram poucas ovelhas, era algo desprezado. E quando ele foi levar comida, o pai pôs um servo para cuidar da ovelha. Qualquer um podia fazer aquilo. Mas esse cara era tão fiel a isso, tão fiel, que a Bíblia fala que quando vem um leão e um urso e ataca uma ovelha naquela, ele arrisca a própria vida indo atrás de um leão e de um urso e mata aquele leão e aquele urso para salvar a ovelha. Você acha que um pai ia se importar com aquilo? Já pensou que um filho chegando para você: pai, eu não tive coragem de arriscar a minha vida, mas o leão levou uma ovelha. Você ia falar: cara, que se lasca a ovelha, que bom que você está bem. Mas esse cara era tão fiel que ele não conseguia ver aquela ovelha ir embora na boca do leão e do urso. Ele foi atrás e resgatou. Sabe qual que é o meu problema e o seu? É que muitas vezes a gente quer matar um gigante em público sem ter matado o leão e o urso no secreto, querido. A gente quer vir matar o gigante e mostrar a cabeça dele para todo mundo, mas você não matou o leão e o urso no secreto. Você tem que matar muito leão e muito urso no secreto, porque aí quando Deus te apresentar para a nação, você vai estar com a cabeça do gigante na mão. Então seja fiel, querido, ao que você estiver fazendo. E a terceira e última coisa, querido, dobra o teu joelho e ora, querido. Peça essa revelação para entender de Deus aquilo que Deus tem para você. É a primeira oração que o apóstolo Paulo fez depois para Deus abrir os olhos de vocês para que vocês entendam. Quando eu tinha uns 16 anos, eu descobri lendo uns livros que existia um tal de um chamado. Cara, eu importunei Deus até ele me dizer o que era. Eu falei: Deus, eu não vou te deixar em paz. Eu falei: eu tenho que saber o que é, eu tenho que saber para onde que eu vou. Falei: quem não sabe para onde vai nunca encontra uma corrente a favor. Deus, eu preciso entender. E eu vi num púlpito parecido com esse um dia, quando eu tinha 16 anos.
Eu não sei o que o pastor pregou, eu não sei o que o texto que o cara usou, eu sei que no final respondi um apelo. Eu abracei o púlpito assim, ó. Eu falei, Deus, esse aqui é o meu lugar, eu vou ser um pregador. E eu persegui esse sonho a vida inteira até estar aqui hoje. Isso nunca mais saiu do meu coração. Então ore, busque de Deus, fala, Deus, o que o Senhor tem? Eu preciso entender, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá, para onde seguir. Eu fico escandalizado às vezes, irmão. Não fico chateado com estar nessa situação. Eu pergunto, cara, qual que eu estou chamado? Ah, não faço a menor ideia. Cara, você precisa saber, você precisa saber para onde você vai. Agora aqui é uma dica muito boa. Filipenses 2:13 diz assim, que o Senhor opera em nós, tanto desejar quanto realizar. O que esse texto está dizendo? Que Deus, cara, Ele age em você e Ele coloca em você o desejo por alguma coisa e depois Ele te dá a capacitação de fazer isso. Às vezes alguns jovens chegam para mim e falam assim, nossa pastor, eu gosto de estudar a palavra. Eu vejo você pregando, pastor Luciano, e às vezes eu sonho um dia estar lá pregando a palavra, mas não sei se é isso que Deus tem para mim. Eu falo, ô cabeçudo, se está no teu coração, cara, é uma grande chance que seja isso que Deus tem para você. O que arde no teu, quer saber o que Deus tem para você? O que queima no teu coração? Cara, às vezes eu estou na igreja, vendo missionário falar daquilo que o cara vive na África, de tocar crianças, cara, das missões, tocar a população ribeirinha, essas ilhas, cara, isso queima no meu coração, eu sinto desejo de ter lá. Eu falo, cara, mete a cabeça, provavelmente é isso que Deus tem para você. Eu vejo o povo adorando, o Emerson, o pessoal, eu falo, Deus, como esses caras me ajudam a tocar o coração de Deus, assim, na frente de Deus. Eu queria adorar assim, eu queria ter esse dom de levar as pessoas para a presença de Deus. Cara, provavelmente é isso que Deus tem para você. Eu vejo o pastor cuidando, aconselhando as pessoas. Eu tinha vontade de sentar com as pessoas, estar assim, aconselhar, tocar as vidas. Cara, é isso que Deus tem para você, provavelmente. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Não se distrai, deixa Deus falar com você. Eu vejo pessoas que deixaram seu chamado de lado por coisa tão pequena que me dá vontade de chorar. Você vê uma menina cheia de unção, de graça, cantando, falta técnica, às vezes falta estudar. Vai ter alguém um dia no ensaio do louvor, brincou com ela, chamou ela desafinada, sabe o que ela fez? Nunca mais pegou o microfone. Cara, seu chamado é importante para Deus. Pastor, um dia eu tive um sonho, Deus gerou um sonho no meu coração, recebi uma palavra, eu tinha vontade de fazer algo para Deus. O que aconteceu? Aconteceu a vida, pastor, eu fui deixando esfriar. Cara, não faça isso. Deixa Deus reavivar esses sonhos no teu coração nessa noite. Eu creio que essa é uma noite de ativação profética. E eu, os pastores aqui, a gente quer meter a mão na cabeça de vocês, que queremos orar com vocês. Por que às vezes a gente, quando prega uma mensagem como essa, faz um chamado, querido, e dá para você a oportunidade de vir aqui para frente? Não é para parecer que a mensagem foi bonita, funcionou, mas é para dar a você a oportunidade de falar, Deus, o Senhor falou comigo nessa noite, eu entendi algo e eu quero te responder, Deus. Eu quero